Olá! Hoje eu vou comentar sobre o livro Trópico da Violência, da escritora das Ilhas Maurício, Natasha Apanã. Esse livro ele é muito interessante, porque ele tem 5 vozes que vão contar, uma história com diferentes visões. Então a gente tem a Mary, que é quem abre, e ela é uma enfermeira, que a princípio morava na França, e um dia ela se apaixona e se muda para uma ilha, que é a ilha de Mayotte, né, que é uma ilha francesa. Ela se casa, né, com um cara, um enfermeiro também, que é dessa ilha. Só que o fato dela não poder ter filhos, né, e ela tem muita vontade, ela cria quase uma obsessão por engravidar, acaba distanciando ela nesse casamento, eles acabam se separando, ele arruma outra mulher, tem filho, e ela segue tocando o dia dela ali. E até que num atendimento, né, atendendo pessoas, em fuga, uma mulher larga nos braços dela um bebê, cuja cor dos olhos é diferente. E isso não é um spoiler até o final, tá gente, isso é o início do livro. E aí ela acaba adotando essa criança, e é a partir daí sim que a gente tem um disparo dos personagens, porque é na criação desse menino que ela começa a viver a maternidade. E ainda no primeiro capítulo, que é o dela, numa fase bem rebelde dele, que ele está se envolvendo com elementos que não são legais, ela acaba morrendo de aneurisma. Então ela segue sendo uma narradora, mas ela é uma narradora morta. Além dela, a gente tem o próprio menino, agora um rapaz, né, que ela adotou, que é o Muizi, eh, que quando perde, né, essa mãe, fica totalmente perdido e vai parar, porque a princípio a ilha de Maiote é muito bonita, só que como várias cidades que a gente conhece, ela tem aquele lado que não é um lado para turista ver, que parte da população nunca vai, e que curiosamente se chama Gaza. Sim, e como a Gaza da Palestina, aquele território deles também se chama Gaza, e é um território controlado por um rapaz jovem, um pouco mais velho que o Moise, que usa o nome de Bruce, né, inspirado no personagem do Batman. E ele comanda aquilo ali. Ele era um menino que era para teve um incentivo para estudar, mas não encontrou isso nos professores, né, que achavam que ele teria que ir para uma escola especial, e ele acabou virando um bandido. Então ele comanda crianças, comanda assaltos, ele, né, é o dono dessa favela chamada Gaza. Além disso, a gente tem a narração do Stephanie, que é um rapaz que veio da França para ser voluntário numa ONG, né, dentro da favela. E aí ele traz aquele lado de quem acha que vem para ajudar, só com aquelas ideias, né, de ai, que um livro, uma música vai resolver. Eh, Ele acaba tomando choque que a coisa não funciona bem assim. E também, ele também comenta sobre as escolhas do pessoal, dizendo que prefere às vezes ir para um lugar mais pesado, para dizer que frequentou um lugar mais pesado. Mas ele mesmo, quando se vê numa situação de caos, né, a barreira, quem já viveu vivia numa bolha, né, ele não está preparado para isso. As coisas não são tão fáceis quanto parece, né, tu prestar voluntariado num lugar que o bicho está pegando, né, não funciona que nem é na teoria ou naquela coisa mais bonitinha. Então ele acaba abordando
a autora aqui acaba abordando um pouco da hipocrisia, às vezes, que se tem aquela coisa meio viajante de vou mudar o mundo, mas eu não sei que mundo eu vou mudar, eu não sei que mundo eu vou encontrar. E isso ela trabalha muito bem aqui. E quem fecha é um policial, o Oliver, né, que se vê no meio de uma violência que estoura após alguns atos que vão envolver tanto o Moise quanto o Bruce. E ele daqui a pouco começa, ele tenta buscar a solução em meio a esse alvoroço, né, nesse pavio de pólvora que acendeu, estourou e eles não sabem o que fazer. É um livro curto, rápido de ler, mas ele é muito intenso. Eu terminei ele, assim, eu me sentia sem ar. Eu acho que quem já leu esse livro vai entender a questão do porquê que tu termina sem ar, porque ele te provoca isso. Ele é muito bem escrito. Ela é a autora é muito direta, né, a escrita é fácil, mas ela é muito direta, ela é muito objetiva. Então ela vai te tocando aquelas situações, a descrição das cenas de violência, não é uma coisa, não tá gratuito ali, mas tem muita força, tem muito impacto, aquilo mexe contigo. Não é uma leitura que ela é rápida, mas ela não é fácil. E ela te traz muita reflexão sobre esses mundos que, eh, quem não tá ali, às vezes fica teorizando, mas não sabe o que realmente se esconde, o que que vai se encontrar naquilo ali, e nisso eu achei muito bom. Ela tá falando de uma realidade que é lá numa ilha francesa, mas que a gente encontra, por exemplo, no Brasil. Então ela dá para despertar várias reflexões em cima disso também. E por isso que eu deixo de recomendação. Eu gostei muito, saí muito impactada dele. É um livro que eu li no ano passado, mas eu olho para a capa e eu consigo ter as mesmas sensações de desespero, de dor, de não, é exatamente isso, desespero, dor, agonia. Não é um livro fácil, não é um livro para te ler e ficar feliz, tá. Ele é um livro que ele mexe com várias sensações, com várias emoções, mas que a leitura, apesar de ser dolorosa, é maravilhosa. Então eu deixo a dica para quem gosta, quem procura uma coisa diferente. Para quem está dando a volta ao mundo, né, tem a chance de ir nas Ilhas Maurício, pela literatura, e pela, né, e conhecer a autora das Ilhas Maurícias e conhecer a ilha de Maiote. Sei que muita gente gosta de fazer a leitura de escritores de diversas partes do mundo. Esse aqui é uma boa dica. Deixo aí quem já leu, o que que achou, se gostou, não gostou, pode deixar nos comentários. Dúvidas também, eu respondo.